SSD, pessoal, sim, infelizmente houve um aumento de preço, e vocês perceberam isso tanto lá fora quanto no Brasil. E o AliExpress até então tem sido utilizado como uma forma da gente conseguir comprar esses produtos, não apenas esse, mas vários outros, com boa performance e preço um pouco mais baixo em relação ao que temos no Brasil. Às vezes muito mais baixo em alguns produtos, concordamos, né? Mas após esse projeto que está andando aí para aumentar o imposto de importação em produtos baratos, se isso for adiante, pode ser que os produtos lá fora fiquem inviáveis, especialmente os SSDs. Então, enquanto isso ainda não aconteceu, eu diria que talvez seja a hora de aproveitar, não é? Então, hoje eu vou trazer para vocês mais um review de SSD e um excelente SSD da marca MoveSpeed. Já trouxe vários SSDs dessa marca aqui no canal há muito tempo, tá? É um campeão de vendas no AliExpress e tem 3 excelentes motivos para você considerar esse produto. O primeiro é que ele oferece desempenho Gen 4 próximo dos 7.000 MB por segundo, que é uma performance muito boa, inclusive compatível com o PlayStation 5. Ele vai oferecer bons componentes internos, tá? O segundo motivo, ele vai oferecer estoque local e sem taxas. Então isso é muito bom, porque tem até as versões de 4 TB, você não conseguiria comprar sem pagar os 92% de imposto, né, que ficaria inviável. Mas com estoque local, para receber ali via Sedex, via PAC, cara, chega rápido na sua casa e não tem taxação extra porque já está no Brasil. E o terceiro principal motivo, estamos no meio de uma campanha, a campanha do Dia dos Namorados. Tem 7 cupons de desconto para você comprar esse e outros vários produtos. E nós estamos fazendo lives aqui no canal e nos grupos de promoções temos mantido vocês atualizados, façam parte lá. Então, está disponível em 4 capacidades, 512 GB. Normalmente eu não recomendo muito, por quê? Porque hoje em dia, boa parte das placas-mãe, ali intermediárias para baixo, não tem 2 slots Gen 4. O que acontece? Imagine que eu compro um de 512 GB Gen 4, aí eu quero comprar um outro Gen 4 depois, aí o slot que tem, o segundo slot às vezes tem, ele é só Gen 3. E aí? Aí eu não consigo usar o máximo desempenho, teria que tirar o meu SSD que eu já tenho e colocar o outro no lugar. Então normalmente eu tenho indicado você começar com 1 TB, 2 TB, enfim, conforme o seu bolso, a sua necessidade, tá? Esse de 512 está saindo por 298, com os cupons de R$30, tá? Peperaio 30, Agora 30, Inter 30, tem as variações de cupom para você tentar, que às vezes um deixou de funcionar, você usa o outro, ok? O de 1 TB começa a ficar mais interessante, está saindo por 472. 1 TB Gen 4, 7.000 no Brasil, nessa faixa você não acha. Em promoção, às vezes você acha os de 5.000, mas de 7.000 nessa faixa você já não encontra. 2 TB está saindo por 781, tá? Os cupons são de R$100 para ele. Então, o desconto que você vai aplicar lá, você vai ter R$100 extra e vai dar esse preço final para vocês. Também é muito difícil achar 2 TB nessa faixa de preço. Gen 4 geralmente é mais de R$1.000, cara. Então, começa a ficar bem interessante. O de 4 TB eu diria para você que é o mais legal. Por quê? Com os cupons de R$270 essa campanha, Peperaio 270, agora 270, enfim, tem vários, ele sai por R$1.379. O que acontece? Um Gen 4 de 4 TB, mais 7.000 MB por segundo, vai sair tranquilo, acima de 2.000 no Brasil. Pesquise, tá? Então, realmente, começa a subir a capacidade, vai ficando mais interessante. 2 TB, 4 TB. Esse aqui é o de 1 TB, tá? Importante, pessoal, porque esses produtos também tem como comprar com estoque chinês. Normalmente não vale a pena, tá? Porque você vai ter que pagar um imposto alto em produtos mais caros. Então é preciso selecionar manualmente, às vezes, lá na opção de frete, porque às vezes você tá com a opção de frete chinês marcado, só que você tem que trocar para a opção frete Brasil via Sedex ou via PAC, porque aí sim vai vir do estoque local e não do estoque internacional. Em relação às especificações, então as 4 capacidades. Lucas, o quanto esse SSD é capaz de gravar nessa versão de 1 TB? A capacidade que o fabricante rotula é que ele pode gravar até 640 TB, tá? Parece pouco, Lucas? Eu posso encher ele então 640 vezes, mas imagine que você grava 20 GB, ou aliás, 40 GB por dia. Diria que isso é mais do que um usuário comum costuma fazer, não é? Você vai demorar 43 anos para alcançar essa capacidade. Lucas, não, eu gravo 200 GB por dia.
Olha, nem eu faço isso aqui, mas 200 GB por dia, 8 anos para alcançar a capacidade dele. Então, esse não é de fato um problema, tá? Em relação à performance máxima, aqui tem um equívoco, porque o fabricante aponta como sendo o máximo de 7.450 MB de leitura e 6.500 de gravação. Mas isso é alcançado nas versões mais tops, nas versões de 2 e 4 TB, tá? A de 1 TB não chega nesse valor, mas está bem próximo, está por volta dos 7.000 MB por segundo e 6.000 e pouquinho de gravação. Na prática não vai fazer tanta diferença. Em relação aos componentes internos, as NANDs 3D YMTC, tá? Muito famosas, usadas na maioria dos bons SSDs lá do AliExpress, aos quais eu testei vários aqui, e controlador MAP1602, que quase todas as marcas usam e é um bom controlador. Então, em termos de componentes, sim, ele tem bons componentes, suficiente para entregar bons níveis de desempenho, conforme a gente vai ver agora aqui no teste de SLC Cache, que é o teste de gravação real do SSD. Porque uma coisa é você ter a informação, né? Ok, ele vai até 7.000, mas e na prática? Ele fica todo esse tempo nessa performance? Nós vamos observar aqui, pessoal, que quando você liga ele, ele começa a gravar próximo dos 6.000 MB por segundo. Conforme eu expliquei, a versão de 1 TB, e isso é uma coisa que eles deveriam corrigir, ela grava um pouco abaixo dos 6.400, 6.500 que eles informam, tá? Mas ainda assim uma gravação muito forte. Porém, a partir de 132 GB gravados até encher o SSD, né? Ele cai essa performance para o TLC bruto, que é a performance nativa das NANDs, por volta ali da média de 1.336. Lucas, mas a performance não é mais de 6.000, mas isso não acontece o tempo todo. Isso é o que acontece com 99% dos SSDs, mesmo de grandes marcas, tá? Porque eles se baseiam em relação à gravação num pseudo SLC, como se fosse dessa forma, tá? Na prática, a gravação sustentada fica 1.521. E ele terminou a gravação do zero até encher o SSD em apenas 12 minutos. É isso que importa na prática. É o tempo que você está fazendo a coisa. Então, 12 minutos para encher é um excelente resultado. É os níveis dos SSDs Gen 4 e Gen 5 que eu testo aqui no canal, tá? Tem SSDs que informam uma alta performance, mas demora 30 minutos para terminar no mesmo teste que eu estou fazendo, ok? Em relação aos testes de temperatura, pessoal, nós vamos ver aqui na câmera térmica. Assim que a gente liga o SSD, ele vai começar a criar uma aura de calor ali na região da controladora, o que é bem normal, começa a apontar ali por volta de 33, 34 graus, tá? Na área de trabalho, ele começa a mostrar ali por volta de 41, 42 em idle. Essa é uma temperatura bastante normal. Quando a gente vai para um teste de estresse, que é esse aqui que eu estava gravando até encher, ele começa ali a chegar em 70 graus, vai subindo, 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 chega a bater ali 82 graus na controladora, que é a mesma temperatura observada no sensor que ele tem, e os softwares podem ler esse sensor, ok? Mas aí nós temos uma segunda questão, que é o quê? Ok, esse SSD vem com um dissipador, isso é uma coisa boa, tecnicamente é uma coisa boa, mas eu tenho uma observação a fazer aqui, cara, não é um dissipador legal. Por quê? O dissipador que vem aqui, ele é de uma face única, não é aquele dissipador duplo que você vai colocar embaixo e em cima. Isso faz diferença, Lucas? Faz. O dissipador duplo traz uma temperatura melhor para o dispositivo, porque você vai colocar o SSD como se fosse dentro de um sanduíche. Você vai colocar 2 dissipadores com 2 thermal pads. E principalmente, quando você tem 2 dissipadores, um em cima e um embaixo, você prende eles via parafusação. Você coloca geralmente 4 parafusos e você fixa o SSD. E esse aqui, como é apenas de um lado, vamos raciocinar. Como é que eu prendo ele no SSD? É isso aí, você tem que colar meio que colar o dissipador. Então eles mandam uma espécie de fita térmica. É tipo um thermal pad com uma cola, tem até ali o selo 3M, né? Então você vai colar esse dissipador em cima do quê? Do papel do SSD. Você pode até tirar aquele plástico, aquele adesivo ali, mas não recomendo muito que façam isso, tá? Então você cola ali em cima e de fato ele cumpre o seu papel. Olha ali o teste de temperatura. Vocês vão ver que sem o dissipador ele alcança até 82 no pico, depois ele cai a temperatura porque o SSD perde o desempenho nos minutos finais, né? Com o dissipador ele fica aproximadamente ali, vamos lá, 7 graus na média menos, né? E aí até interessante porque ele termina o teste 1 minuto antes, então ele de fato
Sem dissipador teve um pouquinho de thermal throttling, tá? E o dissipador ajudou a manter a temperatura. Mas, como o dissipador é colado, conforme o SSD esquenta, esfria, depois de um tempo ele pode descolar. E se descolar ele vai cair aonde? Pois é, na placa-mãe. Então eu não sei, ou em cima da placa de vídeo até, né? Eu não sei se é uma boa ideia, cara. Eu realmente não recomendaria usar esse dissipador, caso você queira comprar um dissipador. No AliExpress tem uma série deles muito bons, inclusive eu já fiz um vídeo com vários dissipadores de SSDs aqui no canal, até uns que tem a fanzinho, cooler mesmo, para você ter uma temperatura melhor. Veja o vídeo aparecendo aqui no canto, tá? Ok. Então, seguindo aqui com o nosso review, vamos para a parte dos testes, e realmente, ele entrega um bom desempenho. No SSD ele bate ali 5.579, 4.931 de gravação. Esse software normalmente não, digamos assim, mostra a performance máxima rotulada, porque a forma de testar também é diferente. No AtoDisk Benchmark, ele chega a bater de gravação 5.560 e de leitura 6.014, 6.100 e pouquinho. Agora, é no Crystal Disk Mark aonde ele realmente mostra ali um pouco mais do seu potencial, tá? 6.540 de leitura, 6.187. Em alguns momentos, eu consegui observar ele batendo um pouco mais próximo dos 7.000, tá? Porque essa performance ela é a máxima rotulada, então nem sempre ela alcança. Conforme eu falei, cara, 500 a menos, 500 a mais, não costuma ser tão perceptível. Embora é algo que tem que ser corrigido na página do fabricante para deixar mais explícito que as versões que alcançam 7.450 são as de 2 e 4 TB, as versões mais robustas dos SSDs, ok? Bom, pessoal, então, infelizmente, a situação do AliExpress está ficando complicada, né? Já deu uma dificultada com a entrada do remessa conforme, embora ainda ali os 20% de imposto não pareciam tão ruins, porque ainda dá para comprar muita coisa legal, né? Mas agora com esse aumento, se for à frente, vai dificultar. O que a gente pode fazer agora é aproveitar e comprar o que a gente precisa, tá? E SSD é uma coisa que as pessoas realmente estão procurando, os jogos hoje têm ficado cada vez maiores, ou você enche ali com vários e vários jogos, né? Especialmente a versão de 4 TB com esse estoque local, para mim foi a mais interessante, tá? Embora eu peguei para testar de 1 TB, porque é um pouco mais acessível para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então, o MoveSpeed, pessoal, é um excelente SSD, tá? Conforme eu falei, o dissipador eu não utilizaria ele ou sem ou com outro dissipador, até porque muitas placas-mãe já tem dissipador mesmo, né? Você coloca um dissipador que vem na placa-mãe. Bons componentes internos, bons níveis de desempenho, tá? Conforme a gente viu ao longo do review. Espero que tenham gostado. Na descrição eu vou colocar os links da versão aqui do MoveSpeed, tá? Um grande abraço, deixa nos comentários o que vocês acharam. E a gente vai fazer lives aí no canal nas próximas horas, semanas, né, nos próximos dias. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.